Boa noite para você, seja muito bem-vindo, bem-vinda. O nosso canal aqui é o Dor Fora da Caixa. Por que é importante pensar? Por que é importante mudar? Por que é importante entendermos que quando começamos a transformar o pensamento, tudo pode acontecer? Bom, eu me chamo Jane Liz, eu sou fisioterapeuta há 20 anos, tenho uma convidada especial hoje aqui com a gente, já vou convidá-la, mas gostaria de dizer para vocês que hoje o nosso episódio é Mudanças são necessárias. E eu começo perguntando para você, quando você veio a este mundo, de lá para cá, quantas mudanças você já experimentou? Físicas, emocionais, estruturais, mentalidade, autoconhecimento, enfim, é uma lista inumerável. E o que é que isso nos diz, gente? Isso nos diz que mudança faz parte da vida, ou seja, mudança é sinônimo de vida. Então eu quero dizer para você que talvez tenha um pouco de resistência com as mudanças, seja elas qual forem, que você vai sofrer um pouco mais na vida. Por quê? Porque mudar é um ciclo que é inerente à vida. Não tem como falar vida e dizer que não tem mudança. Se você não gosta, se você acha que não precisa mudar, não vai influenciar em nada. A mudança vai acontecer do mesmo jeito. Agora, quando você toma consciência dessa mudança, quando você toma consciência do que você pode fazer para direcionar as mudanças e essas mudanças gerarem positividade para você, aí sim faz toda a diferença. Então entendam, mudança é sinônimo de vida. Os ciclos naturais da nossa vida, nosso corpo, nossos músculos, nossos ossos, nossa mente, pensamento, o cérebro, eu vou citar aqui órgãos infinitos do corpo, nossa vida, nossas relações interpessoais, tudo no mundo tem ciclo. Como a borboleta, nós temos o exemplo de um animalzinho na natureza, que ele é o que sofre mais transformações ao longo da sua vida, vamos dizer assim. E é impressionante, porque de um ovinho se transforma em algo completamente diferente. Você pode imaginar um ovinho e desse ovinho você ter borboletas lindíssimas. Mas esses ciclos, essas etapas, elas acontecem, mas não acontecem sem dor. Ficar ali dentro naquele casulinho, para ela rasgar aquele casulo e poder voar, ela sente dor? E se você não, de repente, pensar, quero ajudar, para você ajudá-la, talvez você acabe aleijando. Porque a força que ela faz para sair do casulo é o que faz as asas delas ficarem mais fortes e preparadas para o voo. Infelizmente, se você tenta ajudar da forma errada, achando que vai contribuir, vou tirar o casulinho, você infelizmente acaba aleijando e levando à morte aquela borboleta. Assim somos nós. Por mais difícil que seja, mudar é necessário. E dói. Mas você precisa escolher a dor que você quer sentir. Você pode escolher não mudar, aparentemente. Mas como eu falei, mudar é inevitável, porque a vida é cíclica. Então, se você pensar, não, eu não vou mudar, vou ficar parado, isso vai trazer muito mais dor depois. Se você enfrentasse
e dissesse assim, ok, vai doer? Vai doer. Mas talvez doa menos do que se eu não fizer nada. Minha convidada já está aqui comigo. Já vou convidá-la. Aliás, já. Uma pessoa maravilhosa que eu conheci no treino. Ela vai poder nos ajudar também. E vamos conversar juntos, tá, gente? Vamos conversar um pouquinho. Olá, Menina, boa eu fiquei noite. tão empolgada com essas informações ao meu respeito, animadíssima. Seja bem-vinda, seja muito Quero bem-vinda. dizer, Gente, essa pessoa linda que está aqui com a gente essa noite, eu espero de verdade que a gente tenha uma conversa que nos ajude a todos. E essa troca ela é maravilhosa, porque como eu falei no início, a gente nunca muda ou não experimenta nenhum tipo de mudança sozinho. Alguns passos a gente tem que dar, mas muitos a gente vai estar sempre juntos. E parece que aquela frase é bem clara, né? Sozinhos a gente pode ir mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Seja bem-vinda, eu quero que ela se apresente. Se apresente. boa noite. Eu vi que já começaram a chegar alguns seguidores no meu Instagram, muito feliz. Espero que eles fiquem aqui para a gente conversar. Me chamo Joana, eu tenho 31 anos de idade, sou mãe de uma criança linda chamada Maiana Aurora. Sou formada em administração, mas por profissão, como profissão hoje, eu atuo como cabeleireira. Mas eu acho que a vida ela é cíclica e a gente precisa sempre estar em movimento. E aí, ano passado, eu comecei a estudar psicanálise, né? Psicanálise clínica. E estou quase me formando, mas já compartilho as minhas experiências, as minhas vivências e as informações que eu adquiro no curso com as pessoas aqui através do Instagram. E uma das coisas a quais eu sou fã e admiro demais são os temperamentos, né? Que a gente vai poder falar um pouquinho deles mais na frente. Com certeza, com certeza. Então, seja bem-vinda, Joana. A gente começar. Por quê? É tão difícil para algumas pessoas e para outras não. Experimentar mudanças. Vamos lá. Já sabemos que as pessoas são únicas, né? Mas aí você vai poder dizer melhor para mim aí. Por que algumas pessoas reagem tão... Vamos lá. Outras se apagam, se entregam. Por que isso? Ó, o que é que acontece? Desde que a gente nasce, nossos pais ou as pessoas que cuidam de nós, elas estabelecem rotinas, padrões, limites. E aí, a nossa vida inteira, a gente passa por essas circunstâncias e situações. E o que é que acontece nisso? A gente cresce muito limitado em alguns pontos, dependendo da formação religiosa que você teve, da formação intelectual ou do ambiente que você convivia, a sua mente ela pode ser desse tamanho. E você pode ter limitações sobre aquilo que você é e o que você ainda pode ser. E aí, quando a gente vem falando de temperamento, a gente está falando de dois públicos: as pessoas mais quentes e as pessoas mais frias. Independente do temperamento, todos nós temos essas limitações e temos a dificuldade de receber as mudanças. A gente só tem facilidade de receber mudança quando essa mudança não é dolorosa. E é muito difícil que as mudanças não sejam dolorosas, Não sejam. não é verdade? Porque tudo que a gente faz na nossa vida, ele sempre tem dois lados. Tem o prazer, mas também tem a dor. E algumas dessas mudanças a gente só vem sentir o prazer mais na frente. No começo é só a dor. E aí, quando a gente fala em temperamento, a gente está falando em eixos que têm mais facilidade em sentir prazer e só permanecer pelo prazer. Que são aquelas pessoas que elas são expansivas, elas são acolhedoras, elas buscam sempre estar com pessoas, mas também são pessoas que são mais inconstantes, que começam as coisas e quando elas não começam a ter resultados ou sentir prazer naquilo, elas se afastam. Essas pessoas são dos temperamentos sanguíneos. São aquelas pessoas que são como o ar. Elas expandem demais, elas crescem demais, elas tomam conta do ambiente, como o ar mesmo, que a gente não tá vendo, mas a gente consegue sentir, né?
E aí essas pessoas, elas são dessa forma. Então, para os sanguíneos, o prazer é o eixo que movimenta. Então, tudo que eu vejo sentido e que eu tenho prazer, eu permaneço. Esse é um dos temperamentos. O segundo temperamento é aquele que ele gosta de ser desafiado. Então, é um temperamento que, com naturalidade, ele consegue se manter em desafios. É uma pessoa que também é do eixo quente, mas ela é uma pessoa que não é tão acolhedora, é uma pessoa que ela queima mais do que acolhe. O que representa ela é o fogo. E aí, quando a gente pensa no fogo, a gente está pensando nisso. Ilumina, mas se você chegar muito perto, acaba lhe machucando. E aí essas pessoas, elas são os coléricos. Os coléricos, eles são quentes e secos. E aí para eles, tudo que movimenta em desafio atrai. Então, é o tipo de pessoa que quando eles começam uma coisa, dificilmente eles vão parar. Às vezes eles não param por orgulho, e outras vezes eles não param porque eles realmente entendem que aquilo é necessário. E eles têm uma constância muito grande no que eles fazem. Eles só abandonam uma coisa, não mais quando aquele deixa de dar prazer, mas quando aquele não faz mais sentido para a vida deles. Do outro lado, a gente tem os dois outros eixos, que são os dois outros temperamentos, que são do eixo frio. No eixo frio, a gente vai encontrar uma pessoa mais pacata, mais reservada, que ela tem mais dificuldade de socializar. Socializa, mas não é com tanta empolgação, que ela não tem uma necessidade de expandir, ela é mais retraída, poucos amigos. É uma pessoa que, para começar uma atividade física, ela encontra muita dificuldade. E na maioria das vezes, ela só começa quando ela está mediante as situações que não vão demandar esforços de outras pessoas. Por quê? Porque é uma pessoa muito perfeccionista. E aí, se é um exercício que precisa de muitas pessoas ao redor, essa pessoa ela fica ainda mais limitada. Esse temperamento é o melancólico. O melancólico é aquela pessoa que ela não faz tanta questão de tanta coisa. Mas o que ela faz questão, ela quer com perfeição. Então, é uma pessoa que se cobra muito, uma pessoa mais fechada. Essa pessoa é do eixo frio. O frio sobre o seco. E aí nós temos um quarto temperamento. Eu estou dando um resumo do que é para quem está chegando na live Sim. começar a entender. O quarto temperamento é aquela pessoa que só vai na força do ódio, que só vai na base da luta. Como assim, Joana? É aquela pessoa que ela vai procrastinar o máximo que ela puder, porque ela não entende como é que uma coisa que traz dor e desconforto vai trazer prazer. É uma pessoa que tem muita dificuldade de se aprofundar nas coisas. É observador, mas tem dificuldade de se aprofundar. E aí essa pessoa, ela fica no superficial. Mas a vantagem dela e a grande diferença dela para o sanguíneo é que quando ela encontra aquilo dali, que estabelece ela, que preenche ela, que ela faz, poxa, isso aqui faz sentido, isso aqui é muito bom. Talvez hoje não esteja tão bom, mas isso é bom. Eles mergulham de cabeça e eles se dedicam muito. Esse temperamento é o fleumático. O fleumático é o frio sobre o úmido. Então aí você já começa a entender que todos os temperamentos eles partilham uma coisa com o outro. Eles nunca estão isolados. Então por isso que muita gente diz assim, eu fico na dúvida de qual é o meu. Entende? Como se tivéssemos pouquinhos de cada, não é? Tem os mais predominantes e os menos, vamos dizer assim. Exatamente. Não é que nós tenhamos dois temperamentos, tá? A gente só tem um temperamento. Mas nós temos aportes. E o que são os aportes? É como se a gente fosse 80% nosso temperamento e tivéssemos 10% de outro temperamento, 20% de outro temperamento. É como se a gente tivesse pequenas características. Mas a nossa composição, o nosso mineral, a nossa essência, ela é um só temperamento. Entendi. A gente aqui trabalha com a mudança bastante muito do pensamento em desconstrução na minha área específica, que é para dor crônica. E a ciência, ela nos mostra, e diante de vários artigos, estudo e pesquisa, que, claro, dor atinge a todas as pessoas, sem exceção. Mas diante do que você falou aí, do pouquinho que você falou sobre os temperamentos, a gente começa a perceber como é real nos estudos. Por exemplo,
como é que o melancólico, você vai falar aí, como é que o melancólico vai reagir a uma dor crônica, por exemplo, né? Na verdade, já tem um fator aí que ele já é uma pessoa que, por ser tão perfeccionista, ele já sofre muito com as coisas do mundo, ele já absorve demais, e aí ele vai tomando conta, quando ele vê o corpo explode na dor crônica. Como é que os temperamentos respondem aí à sua visão, à dor crônica? Vamos lá. O que é que acontece? O melancólico, vamos começar por ele, é aquela pessoa que ela é voltada para si. Tudo dela é para dentro. Como ela não expande muito dentro dela, tem muitas emoções, muitos sentimentos, tudo tá ali muito retraído e muito espremidinho. É aquela pessoa que a gente costuma dizer que vê o copo meio vazio. O copo nunca tá meio cheio. Ele sempre tá meio vazio. Então, quando essa pessoa ela descobre qualquer tipo de doença nela, há uma vasta vantagem dela se isolar ainda mais e dela pegar esse diagnóstico e já fazer desse diagnóstico uma coisa muito ruim. Às vezes existe uma possibilidade, mas eles já não conseguem enxergar com tanta facilidade. É como se dissesse assim: olha, a gente identificou que você tem uma fibromialgia. E aí essa pessoa, dificilmente ela vai buscar recursos para que ela venha ter uma qualidade de vida. Ela vai vestir a camisa da aquela pessoa que se... Ela é aquela pessoa que se cala ou é aquela que se queixa o tempo todo? Ela vai reclamar muito. O melancólico, ele reclama muito. Ele não vai, como eu ia dizer, ele não vai buscar a solução para ter qualidade de vida. Mas ele vai reclamar o máximo que ele puder para que todo mundo saiba Vai que ele buscar atenção. Vai buscar Exatamente. atenção. Exatamente. São aquelas pessoas que dizem assim: olha, meu copo tá meio vazio, tu pode me ajudar? Porque eu descobri que eu tenho fibromialgia. Aí a pessoa diz assim: não, mas você consegue amenizar com tal e tal procedimento. Aí diz assim: mas é porque fulano já fez e não deu certo, sabe? Aquela pessoa que sempre vai achar que não vai dar certo. Então, é o natural deles. 1%. É o natural deles. É. E o Exatamente. fleumático, como é que ele responde aí à dor crônica? O fleumático, ele costuma ser muito drástico, porque ele vai de muita tristeza a muita alegria ao mesmo tempo. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai oscilar sem entender. Vai receber um diagnóstico lá, diz aí, uma doença crônica, fora essa que eu falei. Diz uma. Existe Ele recebe... uma algina específica que não se sabe a causa, é uma dor terrível. Aí o médico diz, não sei o que é. Pronto. Aí o fleumático vai dizer o seguinte: eu tenho isso, o médico disse que não tem muita solução aí, não tem muita chance, e agora eu vou ter que tomar esses remédios. Ponto. Ele não vai pesquisar, estudar sobre o assunto, correr atrás. Não. Se você chegar e dizer assim: olha, eu tenho esse recurso aqui, ele é muito bom. E tá. Depois eu vejo. Porque ele sempre deixa para depois aquele que diz respeito a ele. E se for uma coisa que, por mais insuportável que seja, ele consegue ter um certo controle, ele descobriu, por exemplo, uma posição que ele consegue ficar bem acomodado e não dói tanto, ele vai ficar. Ele vai ficar ali, ele vai sair dali. Ele não sente, ele não tem tanta energia para gastar com soluções, sabe? Também é da galera do copo meio vazio. E aí ele vai ficar ali estagnadinho, pensando: poxa, por que eu tive isso, né? Eu vou tomar esse remedinho aqui, vai dar certo. Uma hora passa. O colérico, ele é muito de ir eu quero, aí ele quer imediatismo, né? Ele quer que tenha algo, ele vai correr atrás, ele vai buscar, ele vai pesquisar, porque ele quer aquela dor resolvida para ontem, né? O colérico, ele já tem uma diferença, né? Bem grande. Ele tem a diferença do seguinte: de tudo que acontece na vida dele, ele se propõe a ser muito bom naquilo. E aí, o que é que ele vai fazer? Isso se ele for um colérico que está alinhado com o temperamento dele, tá? Ele vai pesquisar sobre o assunto, ele vai estudar a causa, e dentro dessas causas estudadas, ele vai avaliar qual foi a causa dele, tá? Para que quando ele chegue, por exemplo, na frente do médico e o médico comece a falar, ele vai dizer assim: não, doutor, veja, eu vi que existe a possibilidade disso e disso e disso. E se existe essa possibilidade, eu não tenho tempo para perder. Eu vi que esse caso aqui, ele resolve 80%. E esse outro, ele só resolve 60%. Então, a gente vai para o de 80%, porque eu não quero estar arriscando, não.
Não tem um meio termo com ele, sabe? Ó, aqui, ó, tem uma colérica aqui dizendo eu sempre. É sempre, eles são sempre assim. Eles têm muita energia e por ter muita energia, eles precisam colocar para fora. Então, ó, minha amiga, não venha com meio papo, não. Não venha enrolar, não. Eles vão querer saber tudo. Tem que mandar tudo para eles. Aí a gente vai pro quarto, né? Sanguíneo. Sanguíneo. Sanguíneo é assim. Eu Sanguíneo é mão eu sou sanguínea colérica, quase que ali, olha. Às vezes. Fica ali, palho a palho, né? Ó, o sanguíneo, ele é o seguinte. Ele costuma trazer para os lugares mais leveza, né? Se ele é um sanguíneo que está equilibrado ali no temperamento dele, ele traz mais leveza para esse ambiente. Então, por exemplo, um sanguíneo recebeu um diagnóstico de câncer, aquilo dali, isso é um exemplo, tá? Aquilo dali vai matar ele por dentro. Mas a primeira preocupação dele não vai ser o que ele está sentindo. Vai ser sempre o que as pessoas que estão ao redor dele vão sentir. E aí, o que é que ele vai fazer? Poxa, eu tô com câncer terminal. Mas como é que eu vou dizer à minha mãe? E meus filhos? Como é que eu vou dizer para eles? Peraí, eu tenho que sofrer, mas eu não posso sofrer tudo agora. Eu tenho que ajudar eles primeiro e depois eu sofro. Só que nesse ajudar eles primeiro, o que é que eles fazem? Eles acabam tentando amenizar a dor. E essa dor, às vezes, ela vira uma coisa que pode levá-lo a uma depressão muito facilmente. Porque como ele tem essa necessidade de expandir e mostrar o que ele está sentindo, quando ele sublima as O coisas... professor está dizendo aqui, sou eu. Fingindo que não está acontecendo as coisas, aí ele vai e daqui a pouco ele está muito triste, porque quando o sanguíneo está triste, ele não está tristinho, ele está muito triste. Ele precisa chorar, ele precisa que as pessoas entendam a tristeza dele. Quando ele está muito alegre, ele também está muito alegre, ele quer que todo mundo fale, todo mundo ri. Em relação às doenças, não é diferente. Primeiro momento, ele pega aquele dali e diz, tá, eu tô com esse diagnóstico aqui. O que é que eu posso fazer com isso? É como se ele tentasse tirar proveito e coisas boas de todas as situações. E até com os diagnósticos não é diferente. Se abate, mas passa rápido. Vamos fazer assim. Agora, Joana vai começar a contar um pouquinho sobre a experiência dela, das mudanças que ela experimentou, especificamente com a gente, a nossa área aqui, sobre o movimento. Joana vai falar um pouquinho sobre a história dela, os hábitos de vida que ela tinha, a que ponto ela chegou, né? E o que fez ela mudar, o start, assim, eu preciso mudar. E aí depois a gente vai voltar agora nos pontos negativos, talvez, dos temperamentos, para que a gente possa estabelecer como chegar lá nas mudanças. Cada um se descobrir e dizer, comigo funciona assim, então eu vou fazer isso. Jogue duro aí, Joana. Vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa que fazia questão de estar com pessoas. Mas eu também fui adquirindo um lado muito entristecido. Pelo meu temperamento, ser um temperamento que quer levar alegria para as pessoas, quando eu estava triste, eu não me permitia ficar triste. E aí, o que era que eu fazia? Eu me isolava. Só que um sanguíneo isolado, ele não brilha. E sanguíneo nasceu para brilhar, me perdoem os outros temperamentos. A gente precisa abrir a janela e sair. A gente não pode ficar preso, tá? Porque a gente adoece muito quando a gente faz isso. E aí eu fui me trancando dentro de mim. Como assim? Eu comecei a ser aquele tipo de pessoa rígida, aquela pessoa que observava as outras pessoas e criticava, que julgava. E eu não entendia por que eu estava me tornando daquele jeito, porque eu sempre fui muito leve. E aí, nesse período, o que foi que aconteceu? Eu fui deixando de me olhar, deixando de me observar. E quando eu falo isso, eu não estou falando deixando de me olhar no espelho. Eu sempre olhei para o espelho e gostei do que eu via. Independente de peso ou de como eu estivesse, eu achava bom o que eu estava vendo. Eu estava deixando de olhar para dentro de mim. E estava me deixando levar pelas pessoas que me cercavam. Então, se a pessoa dissesse assim, Joana, você é muito simpática. Então, eu era muito simpática. Joana, você está muito bem vestida. Então, eu estava muito bem vestida. Joana, você traz alegria. Então, eu trazia alegria. Entende? É como se eu não observasse mais quem eu era. E eu emanava isso para todo mundo. Se você me dissesse uma coisinha, eu iria
É seguir como se aquilo você dali. fosse um camaleão, você se moldava de acordo com o ambiente que você estava. Mas Perfeitamente. você mesmo não sabia quem você era, o que você gostava, o que você precisava. Porque na minha cabeça, para eu deixar as pessoas felizes, eu tinha que ser como elas queriam que eu fosse. Já vivi Entende? isso, amiga. E aí, mas todo sanguíneo vive isso. Todo sanguíneo vive isso. Empatia demais, né? A gente vive um Empatia demais. exatamente. Dentro do sanguíneo tem essa necessidade de agradar as pessoas, tá? E aí, quando a gente tem essa necessidade, porque a Moisés gente disse que quer você ver. vai pagar 50 Não, banhos. não lê isso, não lê isso, deixa sumir. E aí, quando a gente tem essa necessidade absurda de querer agradar as pessoas, a gente vai se anulando. Você compra uma roupa boa pra você, uma coisa melhor pra você, mas não faz sentido só você ter e aí você quer dar pra outra pessoa. Você quer sempre estar agradando as pessoas. E aí chegou num momento que eu percebi que eu agradava todo mundo, mas eu não tava. Não era bom pra mim, porque eu me doava tanto, em troca eu tava recebendo tão pouco. E aí eu fui me isolando, eu me isolei de todas as pessoas. Em determinado momento, eu comecei a questionar quem era eu. E aí um dia, rolando o feed do Instagram, eu vi uma moça chamada Fernanda Boaventura. Ela é incrível, ela foi minha professora em relação a temperamentos. E um vídeo dela me chamou uma atenção gigantesca. E aí eu comecei a estudar mais sobre o assunto e comprei um curso dela, sanguínea. Comprei esse curso em outubro. Sabe quando eu comecei esse curso, Jane? Janeiro. Moisés, por favor, eu não vou pagar banco. Ele tá atrapalhando a live. A Vamos live. deixar? Gente, um adendo rapidamente, Não vamos rapidamente. mais. É o nosso personal, A nosso gente, malvado favorito. Final ele fala lá. Voltamos. ele não vai mais falar com ele. E aí, foi o que aconteceu? Eu fui procrastinando de fazer o curso, porque sanguíneo é assim. A gente tem a necessidade de comprar, porque a gente gosta do prazer de ter as coisas. Mas eu comprei esse curso online e deixei lá. Até um dia que eu entrei e tinha dizendo assim, esse curso inspira em expira em tantos dias. E aí eu me choquei. Eu disse, caraca, eu vou Aí, perder o curso foi caro, foi 400 e alguma coisa. E eu vou perder esse curso. E aí um belo dia eu peguei um papel, uma caneta, tá aqui meu caderno. Dia 5/1/2022. Pra você ver que eu não tô mentindo. E eu comecei a minha primeira aula sobre temperamentos. E quando eu comecei essa aula, foi me dando um norte assim de e quem sou eu? E por que eu era assim? Cara, eu sempre fiz isso. Meu Deus, eu era desse jeito. Nossa, tudo que ela falava sobre o temperamento eu me identificava muito. E aí ela sempre fala, todo temperamento, toda pessoa tem sombra e luz, né? E quando ela falava os pontos bons, eu me emocionava muito porque eu era muito aquilo. E quando ela falava os pontos ruins, eu dizia, meu Deus, eu sou o pior humano que existe, eu sou péssima, eu faço essas coisas mesmo. E eu carregava um fardo muito grande disso. E eu lembro que nos primeiros dias isso mexeu tanto comigo que eu chorava muito quando eu lembrava que eu era sanguínea. Eu não tinha orgulho nenhum de falar. Até o dia que eu disse assim, sim, agora eu vou fazer o que com isso? Que é uma ferramenta de autoconhecimento maravilhosa, mas eu não tinha o que fazer, porque eu estava só frustrada. E aí eu disse, cara, eu vou aproveitar o que tem. E aí, o que é que eu tenho de bom? E eu comecei a trabalhar os pontos bons em mim. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Então, tá ótimo. Mas eu também sou muito inconstante. Eu também sou muito expansiva demais. Eu também falo muito na cara das pessoas as coisas que às vezes eu não devia falar. E isso não é bom. E eu não gosto disso. E aí eu comecei a perceber o quanto eu era desorganizada, inconstante. Enquanto eu tinha imaturidade de receber certas críticas, sempre eu tinha necessidade de rebater. Você não vai me deixar por baixo, eu preciso mostrar a você quem eu sou. E eu não era nada. Eu só era uma menina mimada com 30 nós anos de não idade. somos nada, na verdade, né? Uma menina Ninguém é nada. mimada com 30 anos de idade, porque foi assim que eu me encontrei quando eu descobri o meu temperamento. E aí eu disse, eu preciso mudar isso na minha vida. Eu não tenho mais 10 anos, 11 anos, eu já tenho 30. E aí eu preciso tratar em mim o que é que eu tenho de bom, mas eu tenho que tratar mais ainda o que eu tenho de ruim. Comecei a entender que eu não ia ser uma pessoa perfeita e não vou ser jamais, mas que eu precisava me aprofundar. E eu sempre fazia as coisas pela metade, Jane. Sempre. Eu começava exercício físico e com 3 meses eu parava, porque em 3 meses eu ainda não tinha tido
adquirido o percentual de gordura necessário ou o percentual de massa magra ideal. Massa E se em 3 meses magra. eu adquirir isso, para que eu tô fazendo exercício? E aí eu parava. Começava a ler um livro, por exemplo, e na segunda, terceira página dizia que coisa chata, ele só tá contando a vida dele, eu queria a história do livro e eu não vou ler mais. E quantas vezes eu não parei, né? Aí eu disse assim, eu não posso mais parar. Porque eu olhei pra minha vida e eu vi que a única coisa que eu tinha me apegado e que eu tinha começado e não tinha parado era o meu trabalho. E eu não era o meu trabalho. E aí eu me vi como uma criança, só tinha trabalho, não tinha mais nada. Não tinha um conhecimento pleno, porque eu sou formada em administração, mas eu não fiz a administração com profundidade, porque aquele dali para mim era prazeroso, mas não era a melhor coisa do mundo, porque eu não estava botando em prática. Então, se não era tão bom, para que eu ia estar dando valor? E aí eu percebi que tudo na minha vida era desse jeito, e isso me chateou muito, e eu disse, parou. A partir de agora, quem vai coordenar a minha vida sou eu. Quem vai decidir em que eu vou ser constante sou eu. Se o meu temperamento diz que eu sou isso, isso e isso, que eu sou só superficial, que eu preciso de aplausos, que eu sou inconstante, que eu sou desorganizada, eu simplesmente não vou ser mais. E eu vou ser. Mas eu vou ser com medida, porque isso não vai mais me dominar. E aí eu comecei a fazer pequenas coisas, pequenos ajustes que foram me trazendo até onde eu estou hoje. Como foram esses ajustes? A gente tem a impressão de que para a gente fazer uma mudança na nossa vida completa, a gente precisa começar correndo 10 quilômetros. A gente Verdade. pensa que para ser a melhor cozinheira, a gente tem que fazer um almoço para 50 pessoas, né? E a gente pensa que para ser muito bom em leitura, a gente tem que ler toda a enciclopédia. E não é assim. Tudo começa no primeiro passo. E quando eu aprendi isso no curso dos temperamentos, que ela tinha uma aula que falava sobre dominar essa natureza ruim que eu tinha dentro de mim, ela disse assim: você vai começar fazendo uma coisa só. Vai dobrar o lençol da tua cama. Aí eu fiz. Quantas vezes eu me levantei, eu nunca dobrei o lençol da cama? Nunca dobrou a cama. Ah, eu nem forrava. E aí eu fiz, meu Deus, isso é tão óbvio, eu só preciso disso para começar. E aí eu comecei, todos os dias eu levantava, e aí quando todo mundo levantava da cama, porque dormia eu, meu ex-esposo, minha filha, e aí eu forrava a cama. Eu dizia assim, não mudou nada. Segundo dia, mudou nada. Terceiro dia. E lembra que sanguíneo é aquele que busca o prazer? Então, se no terceiro dia não tinha mudado nada na minha vida, que graça tinha aquilo? Aí eu lembrava, constância. Se você conseguir forrar a sua cama todos os dias, você vai ter constância em outras coisas. Cara, é isso. Então, todo dia eu vou forrar minha cama. E aí eu comecei todo dia, todo dia, todo dia. Quando eu tava fazendo isso há mais de um mês, eu disse assim, isso é tão pouco. Eu já faço isso tranquilamente, já faz parte de mim, eu preciso de mais. Criou hábito. Vamos pro livro. Vamos pro livro. Exatamente. Eu entendi que o que não me deixava ter constância era a falta de hábitos. Eu não tinha o gozo de fazer as coisas até que aquilo virasse um hábito. Eu parava. E é interessante, Joana, eu vou interromper você para falar justamente do porquê eu defendo que é possível você ter alívio para as dores e para qualquer coisa na sua vida, se você experimentar 21 dias fazer algo todo dia durante 21 dias. Por quê? Não é nada aleatório, gente. A neurociência, ela prova isso. Perfeito. Quando você repete por 7 dias, você fixa ali. Depois você repete mais 7 dias, aquilo já criou um mapa. E depois de mais 7 dias, é o que a gente chama do engrama, já é automático, já a sinapse já vai direto assim, ó, vum, sem ter a sua consciência. Aí aquilo se tornou um hábito. Então, para quem está assistindo agora, seja a mudança que for, exatamente. Seja a mudança que for aí, Joana deixou claro isso. Começa a fazer todos os dias, mas se não conseguir por 5 dias, bota assim, ó, na força do ódio aí o melancólico, na força do fleumático, sanguíneo, colérico, enfim, faça por 21 dias para você ver como vai mudar a sua vida. Se desafie, né? A gente tem esse pequeno detalhe de não se desafiar. A gente faz hoje, não ficou tão bom. E aí eu vou falar nos 4 temperamentos.
O melancólico fez hoje, não ficou tão bom, amanhã ele não tenta de novo. Porque ele precisa que fique perfeito e ele vai se culpar tanto que não vale mais a pena que ele Perfeito. isso. O fleumático, ele nem sabe se ele vai fazer hoje. Mas se ele fizer e não ficar tão bom, dane-se. Pra que eu vou fazer de novo? Isso não é pra mim. E aí ele já parou. O colérico, ele vai fazer, ele vai dizer assim, não ficou bom não. Não ficou bom não, eu vou fazer de de novo. novo. E aí eu faço de novo, eu faço de novo. Ainda não ficou bom não, eu vou fazer outra coisa. Mas ele insiste, entende? Ele vai naquela tecla mais de uma vez. Depois é que ele vai retroceder. O sanguíneo não. Ele vai olhar pra quem faz e vai dizer assim, oxe, pra que tu tá fazendo isso, besta? Deixa de ser besta. Faz assim, tu faz. Se der resultado, depois eu faço. Entende? É porque ele quer o prazer, né? Ele quer o prazer, ele não quer. Sempre, sempre, sempre. E isso daí é muito frustrante, porque a gente não tem prazer em tudo, né? A gente tem prazer em algumas coisas da vida e em outras não. E aí eu vou falar de Moisés agora, se ele ainda estiver aqui, para ele amanhã não me fazer pagar bump. É. O que é que acontece? O que foi que eu aprendi com CrossFit? Olha, Moisés, pega essa, grava a tela, posta aí. Como sanguíneo foi que eu aprendi? A mesma coisa que me trazia dor, também me dava prazer. E eu nunca tinha experimentado isso. Porque como eu parava no meio do caminho, o que era que acontecia? Parei aqui no meio do caminho, não estou sentindo prazer, eu fui para academia hoje só senti dor, para que eu vou de novo? Não vou. E aí no cross não, o cross me disse assim, vai ter dor, desconforto, mas tem prazer. Só que só tem prazer a longo prazo, porque na hora que você está fazendo, o prazer que tem talvez seja competir com as outras pessoas. Competir com as outras pessoas, Joana? Sim. Porque você tá ali morrendo, mas você vê a outra pessoa do lado fazendo e você diz, que ela tem melhor que eu vou fazer também. E aí você se anima com aquilo e você começa a fazer. Então você já encontrou o primeiro prazer, né? A competição. Pois é. Depois, você começa a sentir dor, mas aí você se olha no espelho e você diz, caraca, que perna bonita, hein? E aí o que é que tem que necessidade de quê? De aplauso. Olhei, gostei. Eu vou de novo. Se uma semana eu já baixei uns quilinhos, eu vou de novo. E aí o cross me ensinou que o que me fazia mal, pelo desconforto e pela dor, também me dava orgulho de mim, me trazia resultados. E aí eu fiquei constante, né? Me apaixonei. Comecei lá no box 3 vezes na semana. E aí eu percebi que 3 era pouco e agora é 5. E se tivesse sábado eu ia, se tivesse domingo eu ia. E a gente ia todo dia. A gente Eu começa... compartilho desse. Eu compartilho desse testemunho aí, viu, gente, de Joana. E vou falar agora como fisioterapeuta profissional do movimento. Né? Às vezes o pessoal me vê postando coisa do cross e aí fala, ah, mas não é para mim e tal. E olha, eu concordo com você e discordo. Veja bem, diante do que a gente está colocando para vocês aqui, do que significa mudanças, mudanças são necessárias, seja em qualquer área da sua vida. Assim que você entender que o primeiro passo é o autoconhecimento, você vai saber quem você é, suas qualidades e seus defeitos. Então, o que é que eu entendi, assim como Joana? Gente, eu fisioterapeuta, mas eu odiava, aliás, eu ainda odeio um pouco a academia. Eu não tenho paciência de ficar naqueles aparelhos, porque veja, você se compara com aquelas meninas lá que já estão, né, no nível, quer dizer, eu me comparava, agora eu não aquele nível lá. Estão pegando peso, não sei o quê, aquele negócio parado, pra mim, que sou assim, Movimento. um pouco como Joana. Você é movimento. Movimento, gente, movimento. Mas veja, você precisa fazer movimento. Ponto final. Ah, eu sou melancólico. Meu amigo, arranje algo que você goste. Ah, eu sou sanguíneo. Então arranja o que você gosta. Mas você precisa arranjar algo que você crie uma rotina. E aí eu defendo o cross, assim como Joana, porque eu sou uma crossfiteira, eu sou uma crossloves, porque para minha personalidade, para quem eu era, para quem eu sou, eu só consegui engajar aí, minha gente. Porque, ó, não é repetitivo. Cada dia nosso treinador, nosso movado favorito, ele faz um treino bem lindo. Cada dia é uma coisa diferente. Você já tem um elemento surpresa.
Isso é Aí no gostoso. elemento surpresa é gostoso demais. No elemento surpresa você já tem dois sentimentos ao mesmo tempo: amor e ódio. Só em ver. Depois você já pensa, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer? Isso, Será que eu não vou conseguir fazer? Aí isso. começa a luta da sua mente com o seu corpo. Aí você Gente, reage. tem dias que eu acordo, eu só rolo da cama. A gente vai, não quer ir, mas é durante um tempo. Depois, você já fica com raiva quando você não vai, Isso. porque já se tornou parte da sua vida. Então, ache algo que você engaje na sua personalidade. Mas para você saber isso, você precisa se conhecer. E tá aí a lindona aqui, né? Uma bagagem dessa falando para a gente sobre isso. O que que adequa melhor ao seu temperamento? O que que você gosta? O que que você quer? Agora, ficar parado é uma opção? Se a vida é feita de ciclos e de mudança, ficar parado dói mais, né não, Joana? Dói, dói sim. Dói Ficar demais. parado deixa a gente obeso, tá? Cheguei a 105 quilos. Eu tenho 1,65 m de altura e eu cheguei a 105 Quase quilos. 90 eu. E aí, ficar parada me deixou obesa, indisposta, amargurada, deprimida e sem vontade nenhuma de ver que as pessoas estavam evoluindo. Como assim? Além de eu não ver graça na minha vida, eu não via graça nas pessoas que se movimentavam. Porque eu pensava, pronto, eu tô ótima, eu tô bem. E na verdade eu negava aquilo que era evidente, né? E aí quando eu me desprendi, eu cheguei no box, eu tava com 97 quilos, porque aí eu já tinha perdido um peso antes. Que eu tinha medo de fazer qualquer exercício antes de perder algum peso, porque eu tinha medo e vergonha e porque eu não achava roupa que coubesse em mim. Então eu precisava já me movimentar para poder começar a ir pro box e aí pro CrossFit, né? E aí, quando eu identifiquei que esse movimento me fazia bem, que acordar e ver pessoas me fazia bem, que a prática me fazia bem, que o desafio, a evolução, que antes eu pulava 5 cordas, agora eu pulo 50, 100 cordas, e aí você começa a perceber o quanto você é útil. E a nossa vida, ela só tem sentido quando a gente encontra utilidade, né? A gente não nasceu para ficar Significado, né? stagnado. A gente nasceu para estar em movimento e para encontrar soluções para a nossa vida. Você já pensou? Quando a gente nasce, a gente só toma leite. Porque a gente não consegue nem mastigar e nem digerir coisas sólidas. Digerir o alimento. Né? E aí chega dado um momento da nossa vida que o nosso corpo, ele diz assim, tá na hora de comer. E eu, antes de ser mãe, não sabia, mas aí, quando eu fui fazer um acompanhamento nutricional com a minha bebê, a médica disse, a nutricionista disse assim, mãe, ela senta. Eu nunca tinha parado para pensar que para comer tinha que sentar primeiro. Eu observei e disse: ela senta. Pronto, mãe. Se ela senta, ela já consegue mastigar. E aí eu fiquei pensando, cara, é óbvio. É óbvio, ela nasceu, ela não sabia fazer nada, ela dependia de tudo que eu fazia. Agora a menina já senta. Sabe quando você diz assim? Ela agora já movimenta, ela já sabe sentar, ela já sabe se segurar, ela segura o pescoço dela. Ela começou a mostrar que ela tinha vida, entende? E aí eu disse, não faz sentido que ela fique só com leite, a gente tem que evoluir. E aí na nossa vida da mesma forma, quando eu me toquei que eu estava caminhando para o nada, e o que eu ia colher ia ser nada, se eu preciso me movimentar agora. E aí a virada de chave vem. Vem primeiro na mente, né? Porque não dá, Jane, pra gente fazer nada se a gente não acredita que é capaz. Mércia, fica aí que eu vou te responder já, viu, sobre É, isso. e tem uma coisa bem, bem bacana aqui. E aí, e quando eu descobri que não dá pra fazer nada se você não se acha capaz, eu fui buscar o meu autoconhecimento através de temperamento, identifiquei, e como é que eu identifico meu temperamento? Observando minhas ações, meus comportamentos, meus costumes, o que é que eu faço, a forma que eu reajo. Ah, às vezes eu tô passando na rua e acontece uma situação e eu não consigo ter tanta agilidade para resolver. Ah, não. Se eu vejo uma pessoa que está descendo do carro e entendo já que aquela pessoa precisa de ajuda, eu já vou empurrando. Então, é você reconhecer como você é e as ações que você tem e aí, depois disso, você identificou seu temperamento, você recebe listas assim, ó, do que você é de bom e do que você é de ruim.
Depois dessa escada, vamos dizer assim, a gente começa a dizer assim, esse degrau eu subo, esse eu não vou subir agora. Mas quando eu subir esse aqui, eu consigo subir esse. E aí você vai equilibrando os pontos na sua vida. E essa movimentação de subir nessa escada, de se conhecer e melhorar os seus pontos, faz com que você se livre de inúmeras coisas. Doenças crônicas, mal-estares, sentimentos ruins, sensações ruins. Então é só subindo mesmo, é só evoluindo. Eu vou pegar esse comentário aqui, que foi feito da Messia, e ela diz assim: Jane, você é fisioterapeuta, amo luta, já fiz MMA, tenho 2 hérnias de disco e fui orientada a não fazer movimentos de impacto. Isso é real? Eu vou pegar o exemplo Joana aqui, veja. Com 105 quilos, provavelmente ela pensava isso porque ela já havia ouvido falar sobre isso, algum médico disse a ela, e diria também: você é louca de fazer cross, porque você está acima do peso, seus joelhos não vão aguentar, sua coluna não vai aguentar, você vai se, como diz um bocado por aí, é cada nome que eu ouço, os meus pacientes ficam relatando, que eu digo: meu pai do céu. Em banda, para não dizer outra coisa. É. Aí me diga, se Joana não começasse, ela ia hoje estar como ela está? Você sente dor no joelho, Joana? Não. Joana faz os impactos todinho lá no cross. Uma mancha roxa tem. A mancha roxa faz parte. Veja só, Messia. Hoje, eu estou falando de forma científica, tá? Hoje, e eu como profissional diria para você, você pode fazer o que você quiser. Somente você precisa entender que o quanto o seu corpo tem condições no momento para fazer o que você quer fazer, como você vai preparar esse corpo, e justamente como estamos falando de mudanças, lembre-se que tudo é gradativo. Quando Joana começou no cross, ela não fazia o que outra amiga nossa talvez faz, né? Porque já estava mais adiantada. Quando eu comecei, eu não fazia o que eu faço hoje. Meu sonho, eu até brinquei, meu sonho era fazer flexão. Porque uma vez eu vi uma pessoa fazendo e eu fui tentar fazer e eu, fisioterapeuta, eu não conseguia levantar meu corpo do chão. Gente, aquilo me deixou tão frustrada. Eu chorei por horas e eu disse no meu coração: um dia eu vou fazer flexão. Eu demorei ainda mais uns 8 anos para sair dessa inércia. E aí, no ano passado, eu ganhei uma etapa da competição de cross na flexão. Entendeu? É isso, gente. Então, Messia, veja, a ciência hoje prova que as nossas hérnias discais, quase que a maioria das pessoas hoje, se fizesse ressonância, dá lá a hérnia e não sente dor. Porque algumas sentem e outras não sentem. Então, você tem que fazer uma avaliação. Porém, as hérnias de disco, se você mantiver um tratamento adequado, procura um profissional para fazer terapia manual e exercício físico, com 6 meses, o corpo, muitas vezes, quase que 90% das hérnias, elas são reabsorvidas. Então, como é que se fortalece um disco fibroso? Antigamente se dizia que quem tem hérnia de disco não pode correr. Hoje, os artigos mostram que corredores têm o disco da coluna mais fortes por causa do impacto. Então, como que a pessoa vai ter um disco mais forte se ela não tiver impacto? Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, eu tenho no pescoço, é uma região delicada. Vá preparando seu corpo, vá fazendo os movimentos suaves, vá se acostumando, não deixe de fazer nada. Vá adaptando até você conseguir fazer o que você quer, filhinha. Dê um tempo, 6 meses, é um ano, vá fazendo, mas não diga assim: não vou poder fazer. Nós não podemos fazer isso, não é justo. Olha, não agache, porque você tem hérnia. Como é que a pessoa vai no banheiro? Como é que a pessoa vai no banheiro? Você precisa dizer para o paciente: amigo, vamos tirar você dessa crise, porque você tem que agachar. Porque você precisa agachar. Porque você tem que preparar seus músculos para fazer esse movimento. Então, não é dizer o que a gente não pode, mas a gente enxergar do jeito que Joana falou aí. O copo tá como? Tá no meio. Eu posso enxergar que ele está quase cheio,
corpo, eu posso enxergar que ele só está praticamente vazio. Depende da nossa visão. Por isso eu digo para vocês, não permitam, né, se limitar nas crenças. Como é que faz isso? Se eu sou um melancólico, vou identificar aquilo que eu sei que eu não sou tão bom, mas eu também vou me aceitar. O colérico tem, eu sou fã das qualidades do colérico, Sabe né? qual é o temperamento de Moisés, né? Eu sou fã, mas também quando tem os defeitos, oh Jesus. Aí você vai administrando, né? Eu não sou fã dos meus defeitos do sanguíneo, gente. E aí eu, olha, vou na marra. Agora eu digo para você e volto a repetir. Mudanças são necessárias, mas elas todas, sem exceção, vão trazer algum momento de sacrifício ou de dor. Não dá para ter prazer o tempo todo, né, Joana? Não dá, gente. Não dá. Até nas coisas mais prazerosas. Ai, comer é bom demais. Mas tem Mas consequência. traz dor depois. Se você não souber como curtir o prazer, no final, como diz o povo, você vai ver, né? Como diz o povo, vai brincar e depois de 9 meses vê a situação. É assim, né? Tudo, apesar de ter prazer, tem o lado que você tem que encarar. Sim. E aí eu pergunto para você, que dor você está disposto a encarar? A do cross, a do músculo, a do andar, a do correr, a do cortar o docinho, a de forrar a cama, né, Joana? Quais são as dores, né? E aí começar a identificá-las e cuidando aos poucos, sem usar as pessoas como régua, porque se você chega para fazer um exercício, tem pessoas ali que malham há 10 anos, então você não pode se culpar se você não faz com a mesma agilidade. Você faz um dia que tá ali. Então, você precisa entender, né, que aquilo dali já teve um trabalho, um esforço, um tempo. Depois disso, você começa a perceber que há prazer em esperar o tempo passar enquanto se age, porque se eu estou agindo e o tempo vai passando, eu vou colhendo, né? E quando você percebe, Jane, você não mudou só um comportamento, você mudou vários. E aí você já é uma nova pessoa. E essa nova pessoa, ela também vai te trazer dores. Porque às vezes você vai olhar assim e dizer, cara, como era que eu era daquele jeito e eu não enxergava? Como era que eu me deixei chegar nesse ponto? Como eu me abandonei tanto? E aí, essas dores, elas têm uma diferença. É aquela dor de tempo perdido, mas também aquela dor de resgate de quem você é. Então, sempre a gente vai ter duas opções. E aí você precisa escolher qual a opção melhor para sua vida. É isso. Verdade. Verdade. É isso. Gente, isso é emocionante, porque isso é para nossa vida como um todo. Essa semana que passou, a semana, acho que um pouquinho semana passada, eu postei algo no meu Instagram falando, né, da tristeza de algumas pessoas que estavam fazendo bullying com uma colega porque ela tinha 40 anos. Aí, amanhã eu vou postar um negócio falando de um profissional da área de ortopedia, falando que as pessoas depois dos 40 não podiam mais correr porque isso fazem mal para as articulações. Gente, que desserviço! O ser humano, ele é capaz de experimentar mudança enquanto houver fôlego de vida. Tem idosas de 100 anos fazendo cross. Ela vai pular igual eu ou Joana? Não, gente. Mas ela faz. Tem idosas de 85, idosas de 75 que começaram aos 70 e depois com 80 e poucos estão competindo. Ah, Jane, fulano de tal, olha, 86 anos passou em medicina. Que coisa mais linda! Gente, não podemos limitar a vida, porque a vida ela é feita de ciclos. É necessário mudanças, seja em que área for. E aí eu trago, Joana colocou bem sobre as dores, né, emocionais, nossas dores de encarar a dor
quando a gente se deixa, a dor de perder tempo, a dor da rejeição. Eu não sei que tipo de dor você está vivendo, mas eu falo das dores físicas, dores crônicas, e que estão intimamente ligadas ali, ó. Por isso que eu falo tanto do pensar dor fora da caixa. Porque não tem como a gente dissociar o ser humano. Não, aqui é o físico, aí agora vamos tratar só o emocional, aí agora vamos tratar só. Não existe. O corpo humano, o ser humano, ele é um ser complexo e ao mesmo tempo simples. Por quê? Porque é só consciência, querer. Querer. É, É o equilíbrio. Nós trabalhamos com a certeza de que, enquanto houver fôlego de vida, há possibilidade de mudança. exatamente. É isso. É sobre isso mesmo. É isso mesmo. Eu só estou colocando aqui que meu esposo teve uma lesão, graças a Deus, e a Jane, que bom. Gente, olha a luz queimou. Gente, eu tô tão feliz, vocês não têm ideia, porque assim, poxa, que privilégio meu, viu, Joana? Que privilégio meu. A gente percebe que não é somente a gente. É interessante isso, que ao mesmo tempo que a gente não deve se comparar a ninguém, nós também não podemos deixar de olhar ao nosso redor. Mas aí você, Tipo, olha, eu vou pontuar uma coisa aqui. Quando a gente diz assim, para de olhar o que o outro está fazendo, não é parar porque aquilo dali é errado. A gente pode olhar o que o outro está fazendo. A gente não deve medir. sim, A a gente régua, deve né? admirar, entende? Então eu olho o que o outro está fazendo e eu não me comparo mais, mas eu admiro. Sim. Poxa, Jane conseguiu. Que coisa boa para Jane. Cara, eu acho que eu consigo também, né? É Porque você Jane é ficar feita dos feliz mesmos com a materiais que felicidade do eu. outro. Jane é feita dos mesmos materiais que eu. Se ela conseguiu, eu também consigo. E aí você não está usando régua, mas você está admirando e vendo que você tem possibilidades. Então é Verdade. importante. É É. importante. É o não se comparar nesse ponto de régua para você se dizer assim, eu sou melhor ou eu sou pior, né? É nesse tipo de comparação, mas ao mesmo tempo é você olhar com o olhar de que assim, que coisa maravilhosa, como Joana colocou. E o mais lindo, poxa, que massa saber que tem pessoas que conseguem porque eu consigo mirar, né? Como a gente brinca lá, vamos modelar, vamos modelar. É interessante falar sobre isso, gente, sobre o modelar, e até sabia que quem assim, estudou, quem desenvolveu a modalidade do cross, não foi um educador físico, foi um camarada, um psicólogo. E ele fez um estudo e ele foi observando que as pessoas na modalidade do cross, elas desenvolviam mais por quê? Porque em grupo os mais fracos, eles tendem a ser ajudados nos seus limites. Por exemplo, a gente está ali com outras pessoas e a gente pensa, é sério que eu vou ficar para trás? Quando a gente vê que o limite já chegou, a gente diz, gente, já deu, já deu. Mas aí o limite já foi muito além do que a gente achava que conseguiria. Por quê? Porque outros estão fazendo. Então, estudos comprovaram que em modalidades que tem grupo, um motivo ou outro, o que está mais forte tende a tendência de dizer assim, não, pô, eu vou conseguir tal, porque eu preciso ser modelo. E o que está ali mais fraco, ele diz, caramba, um dia eu quero chegar nisso, eu vou ser assim. Então é muito legal. Quando eu descobri essa informação, de caramba, eu tô no lugar certo, velho. Eu escolhi um negócio que eu gosto, que eu me desafio todo dia, que todo dia. E aí eu vi um meme, era a galera gritando, tal. Os ortopedistas e os fisioterapeutas dizendo, 2023 vai abrir vários box de cross. Bom pra gente, que o povo vai se lesionar. Gente, cross não é sinônimo de lesão. Assim como você pode ter lesão na academia, como você pode no pilates, como você pode até na yoga. Tudo depende do quanto você vai permitir ao seu corpo gradativamente, o quanto você está ali preparado para fazer aquilo. Em qualquer lugar você vai ter situações. Então, assim, é isso.
né? É basicamente isso. A alegria da gente de ter chegado assim, de ter, como é que eu vou dizer assim, engajado em uma atividade física, né? Especificamente, a gente está falando aqui de mudanças. E foi bom por causa da nossa personalidade. Mas eu tenho certeza que, assim, quando você começou a se ver bonitona, você já pensou, né, Joana? Caramba, tem que cuidar da minha alimentação. E peraí que uma coisa vai puxando a outra, a gente vai aqui, ali. Eu tenho que cuidar da minha alimentação, né? Isso. Sim ou não? Vai mudando Tem todos que os mudar do pontos. meu sono, Vai né? mudando todos os pontos. A gente começa a observar que não adianta ir pro exercício tão cansada. Então, você começa a querer dormir melhor. E aí, quando você começa a querer dormir melhor, você identifica que você não pode comer mais tanta coisa antes de dormir, porque quando você come, você fica muito cheio. E aí, você melhorou. Para ir pro exercício, você queria descansar mais, então você melhorou o seu sono para fazer exercício. E para melhorar o seu sono, você melhorou sua alimentação. Então, tudo você vai começando a observar e melhorar. E aí você melhora todas as áreas da sua vida. Não é rápido, não é fácil e não é 100% prazeroso, mas é necessário, traz resultados, traz qualidade de vida, traz saúde mental. E isso que é fundamental. É você identificar o motivo de mudar e quando você começar a mudar, você se manter focado em sempre ter mais coisas boas para você. É isso aí. Gente, só gratidão, live maravilhosa. Eu prometi que a gente ia acabar às 22. Primeiro, mais uma vez, eu quero agradecer a Joana. Joana, foi Eu fantástico, assim. A sua amei. forma de falar, de forma muito clara, muito tranquila e muito leve, nos reforça a importância do autoconhecimento. Então, Meu Deus. se eu pudesse resumir a live inteira, nós falamos exatamente sobre isso. Mudanças são necessárias porque faz parte da vida dos vivos. Se você não quer mudar, eu não sei, está no mundo errado, porque se você não quiser mudar, você vai mudar de qualquer forma. Agora, quando você tem a consciência dos passos que precisa dar para a mudança, você então não se torna. Até fiz um trocadilho com aquela música, uma metamorfose ambulante. Que eu imagino que aquela metamorfose ambulante, tá toda. Mas você pode ser uma metamorfose ambulante e consciente. Porque você diz, não, eu sei que eu preciso, Sei para é o primeiro onde eu passo. estou indo, o que eu preciso. Eu sei o que eu preciso, eu sei onde eu quero chegar. Então, o que eu vou fazer agora para chegar lá? São os passos que eu preciso dar. Então, Joana falou, ó, constância, primeiro ponto. Né? Você se autoconheceu aí, constância. Faça o hábito até quando ele tornar mesmo já automático. Sugestão, 21 dias, tá? Depois da constância, tenha paciência, porque você não pode dar passos largos demais, porque a pressa, nesse caso, é inimiga às vezes. Você precisa realmente ter a constância e ter a paciência de ir dando passo a passo. Alguns podem dar passos maiores e tá tudo bem, mas não se compare ao outro. Joana colocou isso, não se compare régua. Apenas admire outros. Coloque em pessoas para você modelar, dizer assim, poxa, rapaz, eu quero chegar nisso. Isso, O que eu faço para chegar nisso, né? isso mesmo. Conheça o seu temperamento, é importantíssimo, né? E entenda que para viver nesse mundo e viver mudança, vai doer. Mas você precisa escolher a dor que você quer sentir. Exatamente. Se assim, algumas coisas eu brinco com os meus filhos assim, olha, se é inevitável, então assim, é melhor que você aceite do que você fique resistindo, que é pior. Então assim, aceita que dói menos. Encara e aceita. Algumas coisas têm que ser aceitas. Então encara, minha dor é essa, eu vou querer essa ou essa? Não, então é essa, beleza, eu vou encarar. Mas vai passar, É né? isso aí. Eita. Joana, Deus te abençoe. Até amanhã Primeiro foi no um nosso prazer. treino das Amanhã 7h30.
Aumentamos juntas, vai ser top. Deus te abençoe grandemente. E, gente, se quiser saber mais sobre dor crônica, sobre movimento, sobre alívio de dores, é só me seguir no Instagram. E se quiser saber mais de temperamento, de mudança de vida, de coisas fantásticas assim, é só seguir Joana também, que você vai ter coisas maravilhosas aí, viu? Deus abençoe vocês. Boa noite. Fiquem com Deus.